Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos comentar um pouquinho sobre os contrastes na vida cristã. Podemos dizer que contrastes, eles aparecem na nossa vida como um todo, na nossa vida diária, nossa vida secular, nas várias formas de viver que nós temos, a forma do viver social, a forma do viver familiar, a forma do viver profissional, a forma do viver religioso. Essas formas de vida, ou seja, não é bem forma de vida, essas áreas da nossa vida, né? Cada área da nossa vida tem um contraste, nada é perfeito. Não seria de forma única, de uma forma só, de um modo só. Tem que haver um contraponto justamente para acontecer o equilíbrio. Não existiria o equilíbrio sem esses contrastes, o alto e o baixo, o feio e o bonito, o leve e o pesado, o claro e o escuro e assim por diante. Então, contraste na vida cristã, nós devemos perceber que é uma realidade, mas não é uma realidade como nós vemos principalmente no dia a dia. É algo mais espiritual, algo que nós muitas vezes não vemos e até mesmo não percebemos. Mas o ideal é que nós consigamos perceber isso para podermos chegar ao equilíbrio, fazer aqueles chamados ajustes. Então nós vemos aqui o positivo, o negativo, o claro e o escuro. Esses contrastes são inevitáveis, como eu disse, nada é perfeito. Então, se nada é perfeito, eu tenho que encontrar um equilíbrio, nem muito e nem pouco. Qualquer dos extremos que eu vá me descambar, que eu vá me aproximar, não é ideal. O ideal é o equilíbrio. Então aqui nós temos várias imagens que exemplificam esses contrastes e muitas vezes algumas dessas situações se destacam. Por exemplo, aqui nós vemos bolas brancas e uma bola vermelha só destacando em meio às brancas. Então há um desequilíbrio aqui, uma única bola vermelha para várias bolas brancas. Olha essa imagem aqui, olha esse contraste. Não exatamente em relação à raça, etnia, mas principalmente em modo de vida, as oportunidades de vida que pessoas diferentes tiveram. Aqui nós vemos aqui um contraste enorme entre um braço forte ou muito forte e outro braço não tão forte assim, tá? Para não dizer que é fraco, vamos dizer que é não tão forte assim. Aqui uns com muito dinheiro, outros com pouco dinheiro ou quase nada. Bom, se fala muito hoje em dia das neuroses, das ansiedades. Aliás, a ansiedade é um mal do século, uma doença da modernidade. Síndrome do pensamento acelerado, como o Dr. Augusto Cury chegou a estudar e aí a divulgar. Um psiquiatra renomado chamado Carl Gustav Jung, ele foi também colaborador do Freud, ele disse: o mundo está sofrendo da neurose do vazio. E olha o que Paulo disse em 1 Coríntios 6, versículo 18 e 19. Fugir da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então aqui, fazendo uma ligação entre o que disse o Jung e o que Paulo disse, nós vemos que o ser humano, quando sofre da neurose do vazio, ele não está considerando que é um ser criado por Deus
e que pertence a Deus. Então eu não pertenço a mim mesmo exatamente, porque não foi eu que me criei. Eu não tenho controle de muitas ações, de alguns componentes da minha vida, principalmente o ser biológico. O meu coração, ele bate sozinho, praticamente. Eu não tenho controle sobre isso. Eu respiro, meu pulmão funciona e eu não tenho controle sobre isso. Eu poderia achar que tinha um controle, por exemplo, se eu parar a respiração, mas eu sou obrigado a voltar a respirar, porque senão eu morro. Então aqui há um encontro aqui, uma busca de equilíbrio. Primeira razão, porque o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. E para que ele continue a ser santuário, tem que haver o equilíbrio. Eu não posso ir para um extremo ou para outro extremo. Bom, a exclusividade para Deus aqui mostra mais uma razão deste equilíbrio. Como eu disse, não foi eu que me criei, foi Deus que me criou. Logo, eu pertenço a Deus. Lá em Eclesiastes, o autor disse, quando a pessoa morre, o corpo volta ao pó da terra, se torna pó novamente, se desfaz, e o espírito volta para Deus que o criou. E Paulo disse em 1 Coríntios 4:7, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Então veja aqui um contraponto. Paulo compara aqui os nossos corpos com materiais. E ele usa o material ideal aqui como sendo vaso de barro. Não seria um vaso de ferro, que não quebra, ou um vaso, sei lá, de algum outro material mais suscetível à quebra do que o barro, mais sensível que o barro. Então o barro seria um material que se quebra fácil. Se eu confiar em minhas próprias forças, meu próprio entendimento, digamos assim, estou falando no sentido espiritual, eu me desfaço muito fácil, eu me quebro fácil. E outro ponto aqui diz respeito à criação. O vaso só existe porque alguém criou, alguém fez este vaso. E o fato de ser vaso de barro também tem um outro fator importante, de que é desfazer o vaso e fazer novamente. Se o vaso vier a se quebrar, quem fez o vaso pode refazer este vaso da forma que achar melhor. Talvez até faça um vaso melhor do que o que era antes de se quebrar. Então essa parte de ser vaso de barro mostra que nós não temos controle das coisas e nós devemos confiar em Deus. Então a minha vida como instrumento para Deus, nós somos santuários do Espírito Santo. Então o poder que opera nela não é nosso, não é da minha vida, não vem de mim como vaso de barro. Esse poder vem de Deus, e Deus é glorificado no vaso. Então nós temos um chamado. Irmãos, observai o vosso chamado. Paulo dizendo, lá em 1 Coríntios 1, não foram chamados muitos sábios segundo critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que são nada, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Então, olha esse contraste aqui, evidente aqui, saltando aos olhos. Coisas fracas com coisas fortes. Coisas absurdas com coisas sábias. Mas aqui o contraste está sendo focado justamente na aparência de coisas absurdas, na aparência de coisas fracas, mas isso fica só na aparência, porque Deus usa
as partes mais simples, mais suscetíveis à quebra, como o vaso de barro, por exemplo, para envergonhar os sábios que confiam em sua própria sabedoria e colocam Deus de escanteio. É nesse sentido que diz o texto aqui. Porque Deus, ele é rico em sabedoria. Então, o ser humano, quando se considera sábio, mas sábio ao ponto de não precisar de Deus, isso não é ideal. Ele é menos até do que um vaso de barro. Então, Deus usa as coisas insignificantes, aparentemente insignificantes para o mundo, mas para Deus é muito precioso. As coisas desprezadas, as pessoas desprezadas para o mundo, mas para Deus são muito preciosas, são importantíssimas. Então Deus usa isso que o mundo desconsidera, que o mundo despreza, para reduzir a nada as coisas que o mundo valoriza, que o mundo acha importante quando coloca Deus no escanteio. Isso tudo para quê? Para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Então Deus, deixando claro aqui a sua potência, Ele é onipotente, o Todo-Poderoso. E o mistério revelado, Cristo em nós, também mostra um pouco desse contraste. Um contraste que estava oculto, mas que foi revelado na pessoa de Cristo. Então Paulo diz assim lá em Colossenses 1, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus entre os gentios quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, antes eu tinha um vazio, que não estava assim no escuro, um vazio que mostra também a ideia de escuridão, de trevas, falta de luz. E quando Cristo veio trazer a sua pessoa como sacrifício para morrer no nosso lugar, Ele preencheu esse vazio, Ele iluminou essa escuridão. Por isso a esperança da glória, Cristo em nós. Então isso é um contraste enorme. Tem um ser humano vazio, continua separado de Deus, porque não reconhece a soberania de Deus. Isso é através de Cristo, aceitando a Cristo, vivendo. E aceitar a Cristo não é só aceitar por palavras, eu aceito Cristo. É viver como Cristo viveu, é seguir a Cristo, é respirar Cristo a todo momento. Então esse contraste entre ser humano vazio e ser humano preenchido por Cristo. E aqui você nunca sabe a força que tem, até que a sua única alternativa é ser forte. Então Cristo nos fortalece em tudo. Então Paulo disse o seguinte, lá em Filipenses 4, sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, muitas vezes esse versículo 13 aqui, de Filipenses 4, ele é usado de forma isolada. As pessoas dizem a todo momento, em várias circunstâncias, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A pessoa quer receber uma bênção, quer comprar um carro, ela quer comprar uma casa e assim por diante, não importa os anseios de algumas pessoas. Ela muitas vezes cita esse versículo como uma força motriz. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se eu visualizar comprando uma casa, eu vou poder comprar uma casa. Se eu visualizar comprar um carro, eu vou poder comprar um carro. Não é exatamente assim. Não é isso que diz o contexto. O contexto diz naquele momento em que a única alternativa que você tem é se tornar forte, é ser forte, é enfrentar a circunstância. Estamos passando por momentos difíceis, principalmente na atualidade. Momentos de pandemia, situações nunca antes vividas,
é tudo novo para todo mundo, desafio para todo mundo foi pego de surpresa. Então a única alternativa que nós temos agora é nos mantermos firmes, fortes. Então aí eu posso dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu estou vivendo em meio a uma crise, a situações de luto até, situações de tristeza, situações de medo. Então, Paulo aqui viveu experiências aqui conflitantes e com muitos contrastes. Ele teve momentos que passou necessidade, teve momentos de fartura. Ele teve momentos em que ele estava num local seguro e em outros momentos estava num local de risco, podendo sofrer um naufrágio, podendo sofrer um atentado contra a sua vida e assim por diante. Então ele sabia como, ele provou um pouco de cada desses contrastes, o muito e o pouco, a segurança e a insegurança. Então ele pôde dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque no momento que eu não posso fazer alguma coisa, eu confio em Deus, que eu estou seguro na presença de Deus. Amém, irmãos? Até a próxima reflexão e continue se cuidando e fiquem bem.